de aviões, celulares, obras e principalmente, como a gente fala no nosso canal sobre mineração, todos eles utilizam o sistema GPS. Agora imagine, no meio de uma disputa diplomática dessa, os Estados Unidos desliga o GPS. O que aconteceria com os setores da economia brasileira e principalmente com o setor mineral, que é que a gente trata no nosso canal. Então fique com a gente que a gente vai falar tudo sobre isso. Bem-vindo ao Mercado Geológico. Meu nome é Jonas Neto e hoje vamos falar de um cenário no caso dos Estados Unidos desligar o sistema GPS aqui no Brasil. Mas antes de eu falar sobre esse possível cenário, eu tenho que explicar um pouco sobre o que é GPS. A gente acha que GPS é aquilo que localiza a gente. O nome GPS é o Sistema Americano de Localização. O nome geral se chama Sistema de Navegação Global por Satélites. E alguns países têm o seu sistema. Por exemplo, os Estados Unidos têm o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, que é o sistema deles, que tem cerca de 31 satélites em órbita da Terra. A China também tem o seu sistema, chamado Beidou. Já a União Europeia tem o Galileu, o Japão também tem o seu sistema, a Índia e a Rússia, que tem um sistema chamado GLONASS. Então, basicamente, são esses sistemas de posicionamento global que a gente tem. E como a gente utiliza muito o sistema americano, o nome pegou GPS. Muitas pessoas vão falar, se os Estados Unidos desligar o GPS, a gente utiliza o sistema de outros países, como da Rússia ou China. Mas não é bem assim. Existem alguns entraves aí. Vamos dar o exemplo da China. A China tem o Beidou, que é um sistema muito bom, tem uma quantidade boa de satélites, só que todos os equipamentos de mineração, avião, tudo que você imaginar aqui no Brasil já está programado para utilizar como o posicionamento principal o sistema americano. Os equipamentos mais novos, eles utilizam também o sistema russo e o sistema chinês, alguns até o sistema europeu, mas só como auxiliares para ter mais precisão. Então, para você conseguir a localização de sua latitude, longitude e altitude, ou seja, em 3 dimensões, você precisa no mínimo de 4 satélites visíveis no lugar que você está. Isso se chama triangulação. Mesmo o sistema chinês sendo muito bom, não tem muitos satélites que ficam ao mesmo tempo visíveis aqui no Brasil. Então, a gente utiliza o sistema chinês como um complemento do sistema americano. E isso também acontece com o sistema Galileu, que é o sistema europeu, e acontece com o GLONASS, que é o sistema russo, que é muito bom, porém tem poucos satélites. A mudança de um sistema para o outro não é algo tão fácil. Isso deveria levar alguns anos, se caso o Brasil quisesse ficar independente do sistema americano, porque os equipamentos já estão todos calibrados para utilizar o GPS, além do que não tem a quantidade de satélites suficiente de outros sistemas que ficam ao mesmo tempo aqui no Brasil. E eu vou falar rapidamente como é que funciona o GPS. O GPS funciona a partir do envio pelos satélites de uma onda até chegar ao equipamento que está aqui no solo e o retorno desse tempo que demorou. A partir do tempo que demora da onda chegar e voltar, e alguns cálculos um pouco complexos que entram no meio do sistema, e a partir de alguns satélites fazendo a mesma coisa, você consegue fazer essa triangulação. Agora vamos falar do setor de mineração. No setor de mineração, a gente pode dividir em algumas partes, mas para ficar simples, eu vou falar da parte onde a gente procura o minério, que é a parte de exploração mineral, e a parte onde a gente minera, que é a parte da lavra, ou seja, a mina. Na parte que a gente procura minério, a gente utiliza o GPS para marcar o ponto onde a gente descreveu alguma rocha, ver alguma ocorrência mineral, ver alguma estrutura. Então ele é importantíssimo, principalmente tendo uma boa precisão. Quando você chega no campo, você chega com um mapa pronto. Esse mapa tem várias informações para você começar a fazer um estudo. E esse mapa já é referenciado e utiliza-se o sistema GPS para você saber onde você está, para você também marcar o lugar onde você pegou alguma amostra, onde você descreveu algum afloramento de rocha, onde você viu algum minério, onde você vê alguma estrutura que facilita a mineralização que você está procurando. Então tudo isso é localizado pelo sistema de posicionamento, que no caso do Brasil, quase 100% é o GPS americano. Os outros sistemas são utilizados secundariamente para aumentar um pouco mais a precisão em novos aparelhos. Se tivesse um sistema que ainda conseguisse funcionar no Brasil, porém tivesse poucos satélites, teria uma precisão muito baixa. E o que a gente sempre busca nessa área de prospecção mineral e de mineração em geral é uma precisão muito boa. Então, não apenas os 4 satélites que fazem a triangulação. Quanto mais satélites você tem, maior a sua precisão. Por isso que algumas vezes existem alguns equipamentos que utilizam mais de um sistema. O GPS, mais o GLONASS, mais o Beidou. Por exemplo, um drone mesmo, ele utiliza normalmente 3 sistemas de GPS para aumentar muito mais sua precisão.
O desligamento do sistema americano GPS aqui no Brasil a curto prazo seria um caos. Por quê? Todos os equipamentos de mineradora, todos os GPS de mãos estão todos configurados para utilizar esse sistema americano. E também o sistema chinês, o Beidou e o GLONASS, o russo, ele não tem muita cobertura de satélites aqui. Ia simplesmente parar as atividades de mineração. Por quê? Primeiro, que não ia ter a precisão do sistema americano, que já está acostumado. Segundo, a maioria dos equipamentos já estão setados para utilizar o sistema americano como principal. E isso aqui não dá para mudar em um mês, 2 meses, 1 ano. E em terceiro lugar, muitas vezes o sistema, por exemplo, chinês, que é muito bom, tem uma precisão boa, para o Ocidente não tem muita precisão, não fica muitos satélites visíveis. Imagine isso no setor de aviação e no setor marítimo, que necessita de uma precisão muito maior. Pois é, não é algo tão simples assim. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo e se gostou do vídeo, dá um like. E até a próxima!